Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, passamos por muitas dificuldades, não é verdade? Porém sabemos onde o caminho vai chegar, que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Conferir Salmo 65, verso 4. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, o único mediador entre Deus e a humanidade. Por Cristo, que coloca no centro de seu ministério o cuidado com a vida, elevemos ao Pai nossos louvores. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, verso de 1 a 3, ponto 15 a 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como um escabelo por debaixo de teus pés. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor,
e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. És comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando a segunda semana do tempo comum, quando nós presenciamos o final do ano, aquele Natal lindo, um menino nascendo numa manjedoura. Passamos a presenciar a Epifania, revelação de Deus presente no meio da humanidade. E hoje Jesus anunciando o reino de Deus na sinagoga. E as comunidades se perguntavam por que Jesus não fora aceito pelas autoridades religiosas, porque Jesus fora expulso das sinagogas. E a resposta está aí. A resposta está simplesmente no fato de que Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres, aos marginalizados, dar vista aos cegos, dar saúde aos que estiverem enfermos e assim por diante. Mas a sinagoga parecia que não era lugar dos pobres, não era lugar dos que estavam doentes para ficarem sãos. Parecia que uma autoridade ali governava, uma autoridade que tinha interesse de fazer com que aqueles que estivessem necessitados permanecessem necessitados, para que eles, as autoridades, pudessem dominá-los facilmente. E Jesus mostra isso claramente hoje no Evangelho, ao perguntar se é permitido fazer o bem ou fazer o mal no dia do sábado. Ora, estando o homem ali com a mão seca, representando a humanidade necessitada da presença de Deus, necessitada justamente de que alguém olhasse por eles, Jesus vai estender a mão em direção a ele e fazê-lo restabelecer-se diante dos olhos de todos, ou seja, reintegrá-lo à sociedade. Jesus Cristo veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Mas aí, dois grupos aparecem. Quais são os dois grupos?
os grupos dos fariseus e dos herodianos. Quem eram os herodianos? Aqueles que serviam a Herodes. A gente vê claramente quem foram os dois grupos que armaram a morte de Jesus. E isso para as primeiras comunidades era importante saber, assim como para nós também entendermos, desde o princípio, porque Jesus não fora aceito, porque Jesus fora levado a um tribunal injusto, na calada da noite, antes do sol nascer, já estava diante de uma prisão injusta, diante de um tribunal respondendo a perguntas que não levariam a nada, porque a intenção era matá-lo. O rei Herodes, por nada, mandou matar João Batista, que anunciava o Messias, anunciava o rei. Não foi por simples aniversário de uma conduta de uma menina que dançou que ele matou João Batista. Não foi também tendo em vista que João Batista o acusava de adultério, porque ele era casado com a esposa de seu irmão Filipe, que ele o prendeu. Herodes já planejava concluir aquilo que seu pai havia iniciado. Mataram inúmeras crianças e agora vamos atrás dele que está vivo, que ele não foi morto. Parecia que essa era a missão de Herodes e ele usou um grupo político da sua época, unido a um grupo religioso que também não era um dos melhores, para perseguir Jesus, os fariseus. Jesus, sendo o sumo sacerdote da nova aliança, o único mediador entre Deus e a humanidade, vem se colocar no centro do seu ministério, cuidando da vida, cuidando daqueles que eram marginalizados. É necessário nós nos humilharmos diante de Deus em penitência, nos humilharmos diante de Deus, buscando a cada dia, pela luz do Evangelho, entender que Jesus veio para libertar, para salvar, para nos dar a libertação dos nossos pecados, a remissão de nossos pecados. Mas como o homem vai enxergar em Jesus toda essa graça, com o coração endurecido, como desses homens? Havia ali um homem com a mão seca, logo no Evangelho vai dizer, no início do Evangelho, alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Parecia que aquele homem fora colocado ali na sinagoga com esse propósito de acusar Jesus, porque Jesus tinha um olhar de misericórdia pelo necessitado. Ele não suportava ver uma pessoa injustiçada, uma pessoa submissa, subjugada a uma sociedade desleal, corrupta. Uma sociedade que colocava a lei acima do homem para subjugá-lo, como era a lei e os costumes e as tradições farisaicas. Vamos colocar na nossa vida hoje esse Evangelho e entender que o princípio da missão de Jesus, o meio e o fim, foi justamente libertar da vista aos cegos, dar dignidade ao homem. O homem é o centro de sua evangelização. Deus o enviou para que, assim, ele, realizando a vontade do Pai, fizesse o bem reinar sobre o mal. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade
do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, louvor, adoração, bendizer o santo nome de Deus, entregar nossa vida a Deus, consagrar nossa vida a Deus, consagrar nossas primeiras horas, não deixar que as trevas nos visitem antes da luz. Vamos fazer a luz reinar em nós como o sol de cada dia, Jesus Cristo presente em nossas vidas, rezando as laudes todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Deixa aqui embaixo os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Thank you.